Por um mar de areia e sob o sol segue a tal senhora, riso farto, tão cercada de sons, amigos, família, tantos. Um povo de tão longe fez de sua voz um lar. Não conhecia o medo, foi se achar. No coração guardou a esperança de encontrar. Distante com seu Cristo foi casar. Segue o sol, põe tua voz na canção da verdade. Fui descalça, sorrindo, esqueci da vaidade. Se o vento da estrada um dia tocar teu rosto, e quando tu vê a esperança nascer no outro, então vai entender finalmente. Segue o sol. Um povo de tão longe fez de sua voz um lar. Não conhecia o medo, foi No coração guardou a esperança de encontrar. Distante com seu Cristo foi casar. Segue o sol, põe tua voz na canção da verdade. Fui descalça, sorrindo, esqueci da vaidade. Se o vento da estrada um dia tocar teu rosto, e quando tu vê a esperança nascer no outro, então vai entender finalmente. Segue o sol, põe tua voz na canção da verdade. Fui descalça, sorrindo, esqueci da vaidade. Se o vento da estrada um dia tocar teu rosto, e quando tu vê a esperança nascer no outro, então vai entender finalmente. Então vai entender finalmente. Segue o sol. Boa noite, irmãos, irmãs. Estamos ao vivo. Deixa eu só corrigir aqui acabei de perceber aqui um detalhezinho. Não... Opa. Tá bom. Vamos lá, pessoal.
Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Uma boa noite a todos. Saúdo a todos os irmãos que já chegaram até aqui na nossa terceira aula. Eu sei que hoje nós temos muitos que estão nos seus cultos de oração. Eu pedi licença na minha igreja, né? Hoje, normalmente eu prego nas quartas-feiras para estar aqui com vocês. Mas muitos irmãos vão ter que assistir durante a reprise e não tem problema nenhum, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas. Sejam muito bem-vindos, pastores que estão aqui. É sempre uma honra ter os queridos aqui na live participando. Meu desejo é abençoar o seu ministério. Irmã Dilma pergunta: professor, tem o curso de pregação temática? Onde posso conseguir? Irmã, tem sim, ok? Dentro do curso Aprenda a Pregar, tem um curso que é dado em conjunto com o curso Aprenda a Pregar, que é o curso de pregação temática. Então, o curso Aprenda a Pregar ele é feito de 4 módulos principais e mais alguns módulos extras, de reforço, de apoio. E aí o aluno ele ganha também mais 3 cursos gratuitos, né? Ele ganha também o curso de pregação textual, o curso de pregação temática e o curso de fluxograma. Eles são dados de bônus, tá bom? Na sexta-feira a gente vai abrir as inscrições para os irmãos, se quiserem participar com o desconto do evento, tá certo? Vamos lá, sejam muito bem-vindos. Muitos irmãos que aparecem aqui todos os dias, isso me deixa muito feliz. O Anderson identificou, começar a aula com Catarina Vambora, isso mesmo. Isso mesmo, é uma banda aqui de... Não é que ela é de João Pessoa, mas a maioria do pessoal da banda e dos produtores, inclusive as músicas foram gravadas aqui em João Pessoa. Eu tenho o privilégio de ter uma boa amizade com esse pessoal, não só da banda, como também do grupo que a banda faz parte, né? É um privilégio que Deus me deu quando eu vim aqui para João Pessoa. E é isso aí, pessoal. Vamos lá começar, porque hoje nós temos muita coisa para fazer. Hoje nós temos muito trabalho pela frente. E nosso trabalho hoje é o trabalho de continuar o estudo do texto. Só que ontem nós estudamos a parte do contexto do texto, que é o contexto literário e o contexto histórico. Agora nós vamos para o próprio texto. Agora nós vamos estudar o texto em si, para que a gente possa entender os elementos do próprio texto e para que a gente possa, então, já definir o que nós vamos explicar para as pessoas no sermão e como nós vamos fazer isso. Então hoje nós temos muito trabalho pela frente. Eu espero que a gente consiga fazer tudo hoje. Se não, não tem problema, a gente termina nosso trabalho de hoje amanhã também. E hoje, então, eu quero terminar já aqui definindo bem qual é a ideia central do texto e como nós vamos, então, expor esse texto para que amanhã a gente só formule o esboço e comece a escrever o sermão, ok? O Francisco Santos, Pastor Neto, se os evangelhos são narrativos, como interpretar João 3,16? Irmão, é uma boa pergunta. A gente precisa lembrar que os evangelhos eles são narrativos, mas nem tudo nas narrativas é narrativa. Então, existem diferentes literaturas dentro dos evangelhos. Dentro dos evangelhos, você vai encontrar, por exemplo, parábolas. Parábola é um tipo de literatura que você não pode interpretar como se você estivesse interpretando uma história, um relato, ok? Como é o caso de uma narrativa. Então, existem as próprias regras de interpretação de uma parábola. A mesma coisa acontece quando
dentro de uma narrativa, você tem um discurso. E os evangelhos, eles têm diversos discursos. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, no livro de Mateus, ele tem 5 grandes discursos: o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte das Oliveiras, o discurso lá para o discipulado, em Mateus capítulo 10. Então, Mateus tem 5 grandes discursos. Então, discurso é algo que é muito mais parecido com a carta, com uma carta, por exemplo, as cartas de Paulo. Então, eu fiz uma série de exposições no Sermão da Montanha, na igreja que eu pastoreio. E pregar no Sermão do Monte é praticamente a mesma coisa que você pregar numa carta paulina. Isso porque ali você tem um discurso, certo? Agora, João 3,16 é parte de um discurso, não o discurso de Cristo, que termina no versículo 15. A partir do 16, você começa ali o discurso do próprio autor, do próprio João, ok? Então, você não interpreta esses textos discursivos como uma narrativa, tá bom? Qual é o assunto do texto propriamente dito? Nós vamos discutir isso hoje, mas nós já trabalhamos um pouco isso. O assunto do texto aqui gira em torno da autoridade de Cristo. Hoje nós vamos tentar refinar isso, né? Refinar essa nossa análise do assunto. Deixa eu ver aqui. É isso, então. Respondidas as perguntas que surgiram até aqui, vamos lá, vamos mais uma vez baixar as nossas cabeças em oração, pedir a direção do Senhor para a nossa aula de hoje. E se você está aí na sua casa e você sentir-se à vontade, você pode baixar a sua cabeça e orar junto comigo também. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, mais uma vez entramos na tua presença de forma reverente, de forma a reconhecer, ó Deus, que nós estamos aqui para honrar a tua palavra, para honrar o teu santo nome, Senhor. Eu rogo a ti por cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui ao vivo, mas também por aqueles que assistirão por meio da gravação, que as tuas ricas bênçãos estejam sobre suas vidas de formas que eles sintam-se, ó Deus, sempre alegres e exultantes no serviço do teu povo, Senhor. Coloca em nossas mentes sempre que nós estamos aqui não por nós mesmos, nós estamos aqui por amor daqueles que o Senhor também ama, por amor do teu povo, Senhor. Nós queremos edificar a tua igreja e pregar a tua palavra fielmente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos por isso. Amém. Amém, pessoal? Vocês devem ter ouvido aí o meu WhatsApp tocando. Deixa eu desligar ele aqui. Prontinho. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aí está. Nós, então, já fizemos o fluxograma, já fizemos o esboço do próprio texto. Nós vamos aqui só nos lembrar rapidamente que, como uma narrativa, o texto ele é dividido por cenas, ok? Imagine o texto como se fosse um filme, onde o filme ele tem atos, ele tem cenas principais. Então, o texto de Mateus, ele aqui é uma narrativa, ele tem diferentes cenas. Nós, então, definimos aqui as cenas. Na primeira cena, os discípulos seguem a Jesus. Na segunda cena, os discípulos eles sofrem com a tempestade enquanto Jesus dorme. Na terceira cena, Jesus então exorta os seus discípulos e controla a natureza. E na quarta cena, os discípulos então reconhecem a autoridade de Jesus. Está cortando aqui porque tem que fazer isso aqui. Pronto. Os discípulos reconhecem a autoridade de Jesus.
E, pessoal, não consigo ficar vendo isso aqui sem querer ajeitar, né? Deixa eu fazer aqui agora. Pronto, aí está. Então, nós começamos a estudar o texto. Ontem nós vimos o contexto literário. Uma dica que eu quero lembrar a você, caso você não estava aqui ontem, eu citava e esqueceu. Nessa parte de estudo do texto, lembre-se sempre de fazer as suas anotações como se você já estivesse pregando. Isso significa o seguinte, que você só vai anotar aquilo que você entende que precisa ir para o sermão, ok? Para que você não perca muito do seu tempo estudando e anotando muita coisa que depois vai ficar de fora do sermão. Não. À medida que você vai pesquisando, à medida que você vai estudando, você vai anotando apenas aquilo que você já sentiu que é importante que você leve para o sermão. Então, alguns exemplos daquilo que eu percebi que é importante levar para o sermão. A parte do contexto literário, por exemplo. Então, eu já imagino que durante o sermão, que eu ainda vou definir em que momento, haverá um momento que eu vou dizer o seguinte: irmãos, o nosso texto, ele faz parte de uma seção maior do Evangelho de Mateus, onde o evangelista, ele organiza diversas histórias dos feitos de Jesus que exibem a sua autoridade. No capítulo 7, versículo 29, Mateus nos informou que as pessoas estavam admiradas com a autoridade de Jesus, porque Jesus falava como o Messias e não como um mero professor. Agora, através dos seus milagres, o Senhor Jesus Cristo vai, pouco a pouco, exibindo aqui a sua autoridade messiânica, sua autoridade como o Messias de diversas formas. Primeiro, ele vai curar um leproso tocando nele, mostrando sua autoridade não apenas sobre a doença, como sobre a lei também, que proibia que se tocasse num leproso. E por aí vai. Então perceba que o que eu anotei aqui é exatamente o que eu pretendo falar durante o sermão. Dessa forma, você ganha tempo. Dessa forma, você já treina a sua mente a pesquisar com o foco no sermão. Você não está pesquisando por pesquisar, você está pesquisando focado no sermão, tá bom? Deixa eu aumentar aqui o tamanho para ajudar o pessoal. Vou também aumentar o espaçamento, também ajuda um pouco, ó. E beleza, a gente também estudou o contexto histórico. Nós vimos aqui que há 3 elementos históricos no próprio texto que seria legal se você pudesse mostrar para as pessoas, ou pelo menos explicar para as pessoas. O elemento do barco, inclusive eu peguei uma foto do barco. O elemento do mar, que é o mar da Galileia. E também da tempestade no mar da Galileia, ok? E aí eu fiz questão também de anotar alguns outros elementos aqui que poderiam ser úteis, tá bom? Agora nós vamos para um terceiro elemento no nosso estudo do texto, que é o estudo das palavras-chave. Uma das vantagens, eu não sei se isso seria uma vantagem, mas normalmente, quando você vai pregar em narrativa, é muito diferente o estudo das palavras do que quando você vai pregar numa carta ou num discurso. Porque quando você vai pregar numa carta, num discurso, no livro de Provérbios, essas coisas, praticamente toda palavra precisa ser estudada, certo? Porque cada palavra é muito relevante.
Numa narrativa, as coisas não são assim. Você vai estudar numa narrativa as palavras que você vai perceber que são cruciais para que você compreenda aquele texto e explique aquele texto para as pessoas, tá certo? Então, nosso texto é esse aqui, Mateus 8, de 23 a 27, e você vai perceber que não há tantas palavras aqui que precisam ser estudadas. Veja, então, entrando ele no barco, note, quando eu ensino para os meus alunos lá no curso Aprenda a Pregar sobre a interpretação, aliás, o estudo das palavras, uma coisa que eu digo é o seguinte: sempre estude os verbos, sempre estude os verbos. Todo verbo precisa que você dê uma estudada neles. Isso é verdade, mas em narrativa não tanto. Por exemplo, você não precisa estudar aqui o verbo entrar. Por quê? Porque é simples, ele só está me dizendo que Jesus entrou no barco, né? E os seus discípulos o seguiram. Então, só a título de desencargo de consciência, eu vou anotar aqui o verbo seguir, certo? Seguiram. Discípulos eu não preciso anotar, também é uma coisa meio que óbvia. Sobreveio no mar uma grande tempestade. Eu também não preciso estudar, porque eu já estudei sobre isso no contexto histórico, sobre essa questão da tempestade. Barco eu também já estudei no contexto histórico, não preciso entender, certo? Seria legal dar uma lida nesse verbo aqui, varrido, né? Embora não seja também tão importante, mas vale a pena dar uma olhadinha. O texto, então, diz aqui que, entretanto, Jesus dormia. Vamos dar uma olhadinha no verbo dormir também. A gente vê se tem algum elemento aqui que possa contribuir com algo. Eu acredito que não, mas nós vamos olhar. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando. Então, vamos olhar aqui também o verbo clamar, clamando. Senhor, salva-nos, perecemos. Vamos olhar também aqui o verbo perecer. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos? Aqui, ó, veja, o substantivo ou adjetivo, né? Tímido, ele é muito importante de ser estudado. Por quê? E aqui guarde essa dica, ok? Porque popularmente a timidez ela é associada a coisas do tipo não ter medo de fazer, ter medo de aparecer em público ou ter medo de cumprimentar as pessoas. Então, sempre que você vir uma palavra que no texto bíblico ele está sendo usado num sentido diferente do sentido popular, você precisa estudar essa palavra, tá bom? Então, nós vamos olhar aqui a palavra tímidos, homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se, vamos olhar aqui o maravilharam-se. Vamos ver que palavra é essa. Dizendo, quem é este? E até os ventos e o mar lhe obedecem. Ok? Então, eu acredito que apenas essas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras são suficientes para que nós possamos entender bem o texto, tá bom? O Joanici está dizendo que o texto está embaçado. Irmão, você vai nos 3 pontinhos ou na engrenagem do YouTube e coloca lá para aumentar a qualidade, tá certo? Aí ele fica bom. Vamos aprender a sublinhar, anotar as escrituras para absorver e sintetizar os textos bíblicos? Não nessa semana, tá, irmão? Não nessa semana. Deixa eu ver aqui. Boa noite, a paz do Senhor, boa noite.
Isso, o Juan está explicando aqui, ó, que você vai lá na engrenagenzinha, muda a configuração e ele fica bom, tá bom? Seja bem-vindo, irmão Eudson. Mesmo. Vem, segue-me é o seguinte, é exatamente isso que eu estou ensinando, tá, irmão? Eu estou ensinando você a estudar o texto para que depois você sintetize ele num esboço para pregar, tá bom? Então vai me acompanhando aí que você vai pegando, ok? Então é isso, vamos lá. Agora vamos estudar aqui as palavras, vamos tentar ver aqui o sentido delas. E bem, pessoal, existem diversas formas de você estudar as palavras de um texto bíblico. Desde formas mais acadêmicas, que é quando você vai fazer uma exegese, e aí você tem que fazer um estudo semântico, um estudo muito mais aprofundado, até uma forma que eu diria que é uma forma desleixada, uma forma que você não deve fazer. Que é qual? É quando você vai olhar um dicionário na língua portuguesa. Então, quando você for estudar as palavras-chave do texto, você você não vai olhar um dicionário da língua portuguesa apenas. Você vai olhar, mas você vai olhar para que você possa entender o significado daquela palavra que está ali na tradução. Mas o seu estudo das palavras precisa ser num léxico, num dicionário que vai do texto grego para o texto português. Mesmo que você não saiba grego e você não saber grego, vai lhe dar algumas limitações. É importante que eu lhe diga isso. Você precisa entender isso. Que não saber grego vai lhe dar algumas limitações, mas não vai lhe impedir de estudar o texto no texto original. Então, como é que você pode, sem saber grego, estudar o texto no original, certo? É fazendo isso através de um léxico grego-português. Aqui no programa Isord, nós temos alguns léxicos, tá bom? E é importante, mais uma vez eu vou lhe avisar aqui, é importante eu lhe dizer que o uso do léxico e também da concordância, eu vou mostrar isso para vocês já já, isso é apenas se você só vai usar o léxico unicamente se você não entende o grego. Se você entende grego, você vai usar outros recursos a mais. Não entende? Use o léxico. Como é que você faz isso? Vamos lá. Você tem aqui o texto, Mateus 8, 23 a 27, ok? E aí você vai procurar aqui no programa Isord ou sei lá, no seu léxico, alguma coisa do tipo, você vai procurar algum texto que tenha o número strong. Esses numerozinhos que apareceram aí na sua tela fazem parte de um catálogo de termos gregos, que é chamado de números strong. Isso aqui é quase que geral nos comentários, nos dicionários bíblicos, o número strong, tá certo? Quando você coloca um mouse em cima, aqui no meu tá em inglês, mas você pode deixar o seu em português. Então, quando você coloca o mouse, ele vai lhe dizer qual é a palavra grega que está sendo traduzido ali para o português e vai lhe dar o significado daquela palavra grega. Não o significado, ela vai lhe dar as possibilidades, os usos que aquela palavra tem no texto original do Novo Testamento. Por exemplo, aqui ó, o então, no nosso texto, então, aí você coloca em cima, aparece que o termo grego é o termo kai, certo? Não de cair, mas cai. E aí ele diz o seguinte, que isso é uma partícula primária, que tem uma função copulativa,
ou cumulativa, que pode ser traduzida por e, então, também, da mesma forma, que normalmente ela é conectada com outras partículas, como mas, também, da mesma forma e por aí vai, tá certo? Agora, vamos aqui para as palavras que nós selecionamos. O verbo seguir. Eu vou aqui, ó. Seus discípulos o seguiram. Eu vou colocar o mouse em cima do verbo seguir. E aí, você não precisa entender a palavra grega aqui, akolutheo. Você não precisa, certo? Você vai olhar aqui e vai ler o que está escrito. Diz o seguinte, propriamente é estar no mesmo caminho com alguém. Isto é, acompanhar, certo? Acompanhar, especialmente como um discípulo. É isso que ele está dizendo aqui, tá bom? Aí uma coisa que eu sempre recomendo é o seguinte. Uma vez que você olhou no léxico, agora você vai olhar numa concordância. O que é a concordância? A concordância, ela vai lhe mostrar todas as vezes que aquela palavra grega, não em português, mas todas as vezes que aquela palavra grega, ela foi usada no Novo Testamento, tá certo? E aí eu vou clicar aqui com o botão direito, aí ele diz aqui, busca rápida no Novo Testamento. Aí quando eu clico, ele vai me mostrar aqui que existem 88 versos, 88 vezes que essa palavra ela é traduzida no Novo Testamento. Aí você vai e dá uma olhadinha nas traduções, ó. Seguiram, seguiam. Então, a maioria das vezes, ó, seguir-te-ei, Jesus segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Os seus discípulos o seguiram, segue-me, seguiram-no. Aqui, ó, em Mateus 10, 38, é traduzido por vem. E quem não toma a sua cruz e vem após mim. Então, note que a ideia de seguir, ela tem essa ideia de ir atrás de alguém, né? Então, você continua a seguir, e você percebe, então, que no Novo Testamento, essa palavrinha do texto grego, ela normalmente é traduzida, de fato, por seguir. E você também pode perceber que ela é uma palavra que aparece muito mais nos evangelhos, ó. Isso aqui tudo é só nos evangelhos, ó. Ó, praticamente a metade, ou mais da metade, ó. O 80% do seu uso no Novo Testamento é nos evangelhos, ok? Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou anotar isso daqui. E anotar como se eu já estivesse pregando, tá bom? Então olha só. É o primeiro versículo, não é isso? Deixa eu ver aqui. Versículo 23. Isso. No verso 23, somos informados que Jesus entra no barco e seus discípulos o seguem. Agora eu vou explicar. Ó. O verbo seguir é bastante comum nos evangelhos. É aquilo que os discípulos devem fazer com o seu mestre. Então, uma vez mais, os discípulos vão atrás de Jesus. E lembra que a gente encontrou um texto que tem essa ideia de toma a cruz e vem? Então eu incluí aqui.
Então, perceba aqui, olha, pessoal, um detalhe muito importante. Perceba que eu não estou aqui sendo técnico. Eu não estou dizendo, olha, o verbo seguir é a palavrinha tal no grego e aparece 88 vezes. Eu não estou sendo técnico. Eu estou simplesmente explicando para as pessoas, ok? Você não precisa ser técnico na sua pregação. Você precisa ser claro, ok? Você não precisa ser técnico na sua pregação, o que você precisa é ser claro. Então, eu estou aqui clareando para as pessoas o verbo seguir, tá bom? Para o pessoal que está perguntando sobre o programa Isord, não se preocupem que eu vou colocar amanhã no grupo. Normalmente, nos meus eventos, eu coloco na quinta-feira, que é depois que eu começo a usar, e aí o pessoal vai vendo os usos e tal. Então, amanhã, no nosso grupo de alunos, eu vou colocar um link para você baixar o Isord, eu vou colocar outro link para você instalar os módulos do Isord, e eu vou colocar um link de um vídeo ensinando como você faz tudo isso, tá bom? Então, não se preocupem que amanhã, quinta-feira, eu vou colocar tudo isso lá no nosso grupo, tá bom? Agora vamos lá. Vamos aqui para o verbo varrido. Vamos aqui, mesma coisa. Vamos procurar aqui, de sorte que o barco era varrido. Pronto. É o verbo kalipto no texto grego. É interessante isso, né? Kalipto, porque quem assistiu o filme Piratas do Caribe, eu não sei se tem relação, não sei, mas eu acho que tem. Quem assistiu o filme do Piratas do Caribe, lembra que havia, acho que não era a Calypso, né? E aí você nota que a semelhança de Calypso com Calipto, eu acho que tem alguma coisa a ver, tá bom? Mas enfim, a palavra varrido no texto grego, Calipto, ela significa cobrir alguma coisa. To cover, né? Cobrir. Literalmente ou figuradamente. Cobrir, esconder. Então, isso daqui, aparentemente, parece indicar que a ideia de varrido é que as ondas estavam já cobrindo o barco. Em outros textos paralelos, como a gente viu, já tinha muita água dentro do barco. Então, os barcos naquela época, como a gente viu ontem, eles só tinham um pouco menos de 1,5 metro de altura. Então, se as ondas estivessem relativamente altas, a água ela começava a entrar no barco e ela começava a cobrir o barco, tá certo? Então, essa é a ideia aqui. Então, vamos lá. Já eu respondo as dúvidas de vocês aqui, pessoal. Vamos lá. O texto nos diz que o barco estava sendo varrido pelas ondas. A ideia é que as águas já estavam, as ondas, né? Já estavam ultrapassando a altura do barco e enchendo a embarcação de água. Como os barcos tinham apenas em torno de 1,25 metros de altura, não seria necessário ondas muito altas para isso. Então, os discípulos já estavam muito
amedrontados. Ok? Eu estou explicando, tá certo? É o que você tem que fazer. Não estou dando nenhuma informação técnica, só explicando. Agora vamos para o verbo dormir. Jesus dormia. Descansar não tem nada demais. Na verdade, aqui, pessoal, o dormir, a importância de você estudar o verbo dormir está mais no sentido, não da palavra, mas no sentido gramatical. Então, eu vou fazer aqui, e se você não entende isso, não se preocupe, você não precisa. Embora seja uma limitação, não precisa, tá certo? Mas você vem aqui, ó, eu vou vir aqui no versículo 24. Aí eu vou abrir aqui uma versão do texto grego que tem as análises gramaticais. Ó, versículo 24, certo? Aqui, ó, aqui está a palavra para dormir, certo? E aqui está a análise gramatical. Está dizendo que é um verbo no imperfeito ativo do indicativo. O que isso está me dizendo? Isso está me informando que é como se ele estivesse dizendo o seguinte, que enquanto tudo aquilo acontecia, Jesus permanecia dormindo, certo? Então essa é a ideia, é aquela visão, o imperfeito é aquela visão de uma ação como que estivesse ocorrendo, uma ação que está acontecendo concomitantemente. Então, eu vou anotar aqui, ó. Quando o texto diz que Jesus dormia, vou parar de dizer quando o texto diz, né? Quando é dito que Jesus dormia, é que ele estava fazendo isto no momento em que o barco começava a se encher de água. Ok? Acho que só isso mesmo. Eu não preciso dizer lá, irmãos, aqui é um verbo no imperfeito, e o imperfeito tem... Não preciso nada disso. Só isso aqui já é o suficiente. Agora vamos para o clamar. Vamos voltar aqui. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando. Certo? Então, aqui o verbo clamar é o verbo lego, que no texto grego simplesmente significa falar, fazer um discurso, certo? Mas, às vezes, ele é usado aqui para quebrar o silêncio, ok? Então, vamos aqui olhar numa concordância. Olha, aparece muitas vezes, 1173. Às vezes é traduzido por chamar, dizer, perguntar, dizer, ó, chamando, afirmar. Então, note que é um verbo que funciona bem diferente a depender do contexto, certo? Então, em um determinado contexto, ele pode funcionar como chamar alguém. Em outro contexto, ele pode funcionar como dizer algo para alguém. Em outro contexto, por exemplo, aqui em Mateus 4:10, ele tem a ideia de ordenar alguém. Ok? Então perceba que é um verbo extremamente contextual. Isso significa dizer que você precisa ir dentro do contexto. E dentro do contexto, o contexto aqui é dos discípulos indo acordar Jesus e assustados, né? Então, por isso que aqui ele está traduzindo como clamando. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eles decidem chamar a Jesus. Eles estão
desesperados e por isso decidem pedir. Lembra que tem o verbo pedir, né? Por socorro a Jesus. Pronto. Então essa é a ideia. Agora vamos para o perecemos. Estamos acabando aqui as palavras, tá? Senhor, perecemos. Apolime, destruir, né? Literalmente significa destruir, morrer, perder, perder uma guerra, uma batalha com alguém. Aqui numa concordância aparece 85 vezes, ó. Às vezes é traduzido por matar, por perder, ó. Capítulo 5, versículo 29. Ovelhas perdidas, também é a mesma palavra. Em Mateus capítulo 10 diz, ó, que Deus é quem faz perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então note que perecer tem a ideia de perder algo, de ser derrotado, né? De tirar a vida. Então é ser derrotado, basicamente, certo? Então a gente coloca aqui, ó. Eles reconhecem que foram derrotados pelas ondas. Aqui eles exibem que perderam a batalha para a força do mar. Então aqui eu estou explicando usando palavras para deixar mais claro ainda. Agora vamos para a palavra tímidos. Perguntou Jesus, por que sois tímidos? Deilos. Vamos aqui na concordância. É traduzido por tímido em duas ocorrências. E em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, é traduzido por covarde, né? Então, a timidez aqui é uma espécie de covardia, é medo, né? É como se fossem medrosos. Tá bom? Então, vamos anotar aqui, ó. Timidez aqui tem o sentido de alguém que tem muito medo. Aí eu posso dizer, ó, em Apocalipse, o quê, hein? Vocês lembram? Deixa eu ver aqui. Vou olhar aqui de novo. Em Apocalipse 21, 8, essa mesma palavra é traduzida por covarde. Assim, Jesus está enfatizando o sentimento de medo dos discípulos. Okay? Então, de alguma forma que nós ainda vamos estudar, o medo dos discípulos ali, ele era descabido, né? Então, Jesus está falando aqui de algum tipo de medo. E agora, para terminar, o maravilharam-se. É o verbo thaumazo. Por implicação, admirar, ter uma admiração, maravilhamento com alguém. Olha aqui na concordância. Aparece 46 vezes, olha aqui embaixo, ó, 46 vezes. Admiração, maravilhar, Mateus. Possuídos de temor, Mateus 9, versículo 8. Vendo isto as multidões possuídas de temor. Maravilhar, admirar, temer, admirar, admirar, admirar. Então, basicamente é isso, ó. É admiração, temor, maravilhar-se com alguém. Aqui nós vamos anotar, então.
os discípulos ficaram extremamente admirados com aquele feito de Jesus. Certo? Então, estou explicando a palavra com outras palavras. Extremamente admirados. Então, pessoal, com isso aqui a gente encerra essa parte de estudo das palavras. Você pode ter tido assim o sentimento de que algumas palavras aqui nem precisava ter estudado tanto. E isso acontece porque, de fato, como eu disse a vocês, em textos narrativos, o estudo das palavras, ele não vai lhe informar tanto. Não é diferentemente das cartas, né? Ou de um provérbio, de um salmo. Um texto narrativo, o estudo das palavras não é assim o que mais vai lhe informar. No entanto, nós tiramos aqui algumas informações importantes, informações essas que, quando a gente for montar o sermão, vão fazer parte lá do nosso sermão, tá bom? Desde já, deixa eu só dar uma dica aqui para vocês. Perceba que a forma como eu estou explicando as palavras aqui é uma forma que não é mecanizada, certo? Então você não vai fazer isso no seu sermão. A palavra seguir significa isso daqui, isso aqui, isso aqui. A palavra varrido significa assim, 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 assim. O verbo dormir significa isso aqui, isso aqui. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você vai mecanizar o seu sermão. É como se o seu sermão se tornasse uma espécie de dicionário público para as pessoas. Então, ao invés de fazer isso, você transmite o significado das palavras sem necessariamente dizer para as pessoas que você está dizendo para elas o significado das palavras. Certo? Então, é como, por exemplo, o verbo varrido, né? Então, diz assim, o texto nos diz que o barco estava sendo varrido pelas ondas. A ideia é que as ondas já estavam ultrapassando a altura do barco e enchendo a embarcação de água. Ou então, quando eu for falar de timidez, tímidos, ao invés de eu dizer assim, a palavra tímido, ela significa isso aqui. E muita gente, especialmente quem não sabe grego, gosta de fazer assim. A palavra tímido, no original do grego, é a palavra tal. Aí cita a palavra grego. E ela significa tal e tal e tal. Não faça isso, tá certo? Não é legal, é soberbo, é vaidoso você fazer isso. O que é que você faz? Você faz assim. Quando você estiver explicando o texto, aí Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Aí você explica, irmãos, a timidez aqui, ela tem o sentido de alguém que tem muito medo. Ela não é tanta, você pode acrescentar, olha, ela não é tanto aquela timidez que você sente para falar com uma pessoa. Não, aqui é você ser alguém amedrontado. É uma espécie de covardia desnecessária. É quando você tem medo de algo que você não deveria ter medo. Esse é o problema que Jesus está criticando aqui. Não é como você ter medo de um leão. Então, quando um leão aparece na sua frente, você tem medo. Isso não é timidez, isso é medo. E é um medo justo. A timidez é quando você tem uma espécie de medo quando não deveria ter medo. É quando, por exemplo, uma pessoa diz que tem medo de borboleta. Então, como é que alguém vai sentir medo de borboleta, sendo que a borboleta é um animal que não faz mal a ninguém? Então, não faz sentido. Então, é esse tipo de covardia, de timidez, de medo que Jesus está falando aqui. De alguma forma, Jesus está mostrando para os discípulos que aquele medo que eles estavam sentindo das ondas enquanto Jesus dormia, aquele medo era um medo equivocado, era um medo desmedido. E aqui eu vou abrir um parênteses. Antes, eu vou agora conversar um pouco com vocês aqui, mas antes disso eu vou abrir um parênteses.
Nesse ponto, pessoal, aí chega uma grande tentação. Qual é a tentação? Veja, Jesus diz o seguinte: se Jesus está no barco, os discípulos não deveriam estar com medo da tempestade. Qual é a tentação que vem sobre nós nesse momento? Colocar isso na pregação, dizendo o seguinte: se Jesus está no barco da sua vida, você não precisa ter medo das tribulações, das tempestades que vêm sobre a sua vida, certo? Por que que você não deve fazer isso? Porque o que Jesus aqui, pessoal, vai enfatizar, e isso vai ficar ainda mais claro quando a gente for entrar nesse assunto, é que o medo aqui era um medo decorrente de incredulidade. Era um medo decorrente de uma falta de reconhecimento suficiente da autoridade de Jesus. Tá certo? Então, o problema não é você ter medo, por exemplo, de perder um ente querido. Então, não é. Então, isso é uma grande tribulação. Você tem um ente querido que está, sei lá, sofrendo dessa pandemia, um Covid. E aí você tem medo, você tem aquele temor de perder. Aí alguém chega para você e diz o seguinte: você não deveria estar com medo. Porque lá Mateus capítulo 8 diz que com Jesus no barco, você não precisa ter medo. Jesus vai vencer essa doença. E não é isso, pessoal. Pelo amor de Deus, não façam isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Muita gente tem abandonado a ideia de andar com Cristo por causa desse tipo de coisa, desse tipo de promessa fajuta que não vem das Escrituras. O texto não está dizendo que se Jesus está no barco da sua vida, tudo vai ser resolvido. Ele não está dizendo isso. O que é que o texto está nos dizendo? Que o discípulo de Cristo, ele precisa reconhecer a autoridade de Jesus. Naquele caso, com Jesus no barco, os discípulos precisavam reconhecer que a autoridade de Jesus estava sobre eles e que eles poderiam falar para as ondas do mar se acalmarem. Eles poderiam. Quando Jesus diz homens de pequena fé, eles poderiam fazer isso porque eles estavam ali com Jesus. Eles eram os discípulos de Jesus. Mas eles não criam ainda nesse nível de autoridade de Cristo. Quando chegar lá no capítulo 10, Jesus vai explicar isso para eles. Se você continuar a sua leitura até o capítulo 10, você vai perceber isso. Que Jesus vai transferir, deixar bastante claro que a sua autoridade ele transfere para os seus discípulos, ele delega também para os seus discípulos. E aquilo que os discípulos ordenarem, eles estariam fazendo como se fosse o próprio Jesus fazendo. Então note, você não pode fazer esse tipo de aplicação. Se Jesus está dizendo que os discípulos não deveriam ter medo da tempestade, então nós também não devemos ter medo da tempestade. Não é por aí, tá bom? Então isso aqui é só um parênteses para mais uma vez eu e você não cairmos na tentação de aplicarmos os textos dos evangelhos de forma equivocada e acabarmos formulando uma forma de viver a vida cristã que não é a forma que os evangelhos querem que nós vivamos, tá bom? Vamos lá, deixa eu conversar aqui um pouquinho com vocês. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pastor. Você vê que em Mateus Jesus fala com os discípulos. Já em Marcos ele fala primeiro com o vento e o mar. É algo relevante? Olha,
Carlos Eduardo, obrigado pela sua pergunta. Eu diria o seguinte, não é algo relevante para você levar para sua exposição, tá bom? Por quê? Porque isso não vai ajudar em nada você entender melhor o texto de Mateus, que é o texto que você está pregando. Eu também dei a dica para vocês, eu acho que segunda-feira ou terça, acho que foi ontem, que se você encontra uma pequena diferença em um texto paralelo, tome muito cuidado se você for mencionar isso na sua pregação. Você só menciona se você explicar, tá certo? Para que você não passe direto e a pessoa fique com essa dúvida que você está aqui, né? Mas espera aí, por que em Marcos diz e a pessoa vai começar a pesquisar ali no celular dela, na Bíblia de estudo dela, e enquanto o seu sermão vai para frente, ela fica para trás. Então, o que é que você faz? Ou você não menciona a diferença no sermão, se mencionar, você dá a devida explicação. Qual é a explicação aqui? É que Mateus ele está mais preocupado com o que Jesus quer ensinar para os discípulos. Por isso ele coloca esse detalhe. Marcos ele está mais preocupado em como esse texto exibe Jesus, tá certo? E por isso ele enfatiza o que Jesus fala com a natureza, tá bom? A irmã Dilma pergunta se um dicionário bíblico serve também. Serve sim, irmã. Serve sim. Dicionário bíblico, léxico bíblico é basicamente a mesma coisa. Raimundo Dias, como eu baixo esse programa, você baixa amanhã no grupo do WhatsApp, tá bom? Professor, no caso, o comentário já não está traduzido. Washington, é o seguinte. Tem muito comentário traduzido, tá bom? Inclusive, eu vou falar para vocês amanhã no grupo. Vou dar as dicas aqui de onde vocês podem pegar comentários digitais já traduzidos, tá certo? Quando eu vou fazer a exposição de uma carta, por exemplo, estamos na igreja expondo a carta aos Gálatas. Deve fazer esse mesmo passo a passo? Sim, sim. Esse passo a passo que eu estou dando serve para qualquer tipo de literatura da Bíblia, tá bom? O que vai mudar? Vai mudar aqui em cima, ó, quando você for fazer a análise do contexto literário. Aí você vai, por exemplo, contexto literário. Então, que tipo de literatura é essa? Isso aqui é uma carta. Ok. Como é que eu interpreto uma carta? Como é que eu leio uma carta? Eu leio assim, assim, assim. Então, sendo assim, quando eu for aplicar a metodologia ensinada pelo professor Antônio Neto, eu preciso sempre ter em mente esses elementos aqui que marcam uma carta. Vamos lá. O que é que seria diferente aqui no nosso trabalho se nós não estivéssemos fazendo uma narrativa, mas tivéssemos uma carta? Por exemplo, no contexto histórico, eu estaria estudando também o contexto histórico da carta, ou seja, por que que isso daqui que foi dito, foi dito? Por que que o autor escreveu sobre isso? O que é que estava acontecendo naquela época? No caso dos evangelhos, como é uma história, eu não preciso disso, tá certo? Eu preciso focar apenas nos elementos do próprio texto. Outra coisa, se eu estivesse estudando uma carta, o estudo das palavras-chave seria muito mais abrangente. Eu não seria só isso daqui, certo? Eu teria que estudar vários outros elementos, porque a carta, às vezes, uma conjunção faz toda a diferença. Por exemplo, em Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz lá, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Então, que tipo de mas é esse? É um mas enfático ou é um mais menos enfático? Então, note, em carta isso faz muita diferença, tá bom? Mas o passo a passo é o mesmo, ok? Como eu acho esse sistema, você vai achar amanhã no grupo do WhatsApp, não se preocupe.
Que bom que o irmão Eudson gostou. Rosa Maria, pega no celular também. Irmã, não pega no celular o programa InSword. No celular tem outros aplicativos que são tão úteis quanto o InSword, tá bom? Acompanhe lá as nossas interações no grupo, que eu também vou falar sobre aplicativo, tá certo? E quanto ao estudo das sentenças nesse texto, irmão, é o que nós vamos fazer, ou pelo menos deveríamos fazer agora, né? Aqui seria o estudo das sentenças do texto. Certo? É o próximo elemento. Pastor, na falta de um léxico, comparar os verbos em várias traduções seria uma saída? Se você não tem um léxico, o que não faz sentido, tá certo? Não faz sentido não ter léxico. Por quê? Porque existem léxicos online. Quer ver? Eu nunca fui olhar, nunca, mas você pode encontrar, ó. Léxico bíblico online. Quer ver como tem? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, tá aqui, ó. Olha aqui, ó, o nome do site, ó, lexico.pt/bíblia. Aí você escreve aqui a palavra, ó. Vamos lá, uma das palavras que a gente estudou aqui. Deixa eu ver. Tímidos. Vamos aqui no site. Tímido. Olha aí, ó. Significado de tímido, que tem vergonha, uma criança tímida. Ah, não, aqui, ó. É um léxico da língua portuguesa. Não, pera aí. Isso aqui tem que ser do grego, rapaz. Ó, aqui na Amazon. Ó, esse léxico aqui, pessoal, da Amazon, ó, ele é o melhor que existe, tá? Deixa eu só explicar para vocês. Esse aqui é o melhor léxico que existe no mundo todo. É o léxico grego-português Lou e Nida. E eu confesso a vocês que eu acho esse preço aqui de R$ 83,23 um preço muito barato. E é um dos poucos exemplos em que a obra em português ela consegue ser mais barata do que no texto grego, no texto em inglês, né? Tá, mas você pode... Tem esse daqui também que é muito bom, é baratinho também, R$ 32,00, ó. Do Dunker. Mas existe online também, viu? Como eu disse a vocês, existe. É porque eu não estou encontrando aqui, mas eu já vi os alunos usando. Vou ver se eu encontro aqui. Se vocês encontrarem, por favor, me digam aí. Mas tem, viu? Mas tem. Eu não estou encontrando, mas eu sei que tem. Ok, então vamos lá, vamos continuar aqui. Ver aqui. Você vai disponibilizar esse material? Vou sim, no sábado. Sábado é o dia de eu disponibilizar todo o material produzido, o sermão pronto, tudo certinho, tá bom? Tô cheio de emoção, pastor. Amém, irmão Raimundo. Que Deus te abençoe. Pastor, professor, a palavra-chave é sempre um verbo que está na oração principal do texto ou não necessariamente? Não necessariamente. O que são palavras-chave do texto? São aquelas palavras que você, quando lê o texto, você percebe que são cruciais para a compreensão do texto ou são palavras que você entende que é possível que as pessoas não entendam bem o sentido delas, certo? Então lembre-se disso. Palavras-chave são aquelas palavras que são cruciais para a compreensão do texto ou são palavras que provavelmente há pessoas no público
que ao lê-las não vai entender bem o que elas significam. No caso do nosso texto, por exemplo, nós percebemos que Mateus diz que os discípulos o seguiram. Então, muito embora isso aqui não seja extremamente relevante, mas vale a pena considerar, certo? Vamos estudar aqui o que é que Mateus está falando, querendo falar por e seguiram. Agora, o termo tímido. Então, corre o risco de uma pessoa, quando for ler esse termo, ele achar que Jesus está falando dessa timidez que nós conhecemos nos dias de hoje. Mas não, aí eu preciso explicar para as pessoas. Então, isso aqui é uma palavra-chave. Então, essas são as chamadas palavras-chave. Em muitos textos, existem palavras-chave que já são amplamente conhecidas, como, por exemplo, a palavra Deus sempre é uma palavra-chave. A palavra Jesus sempre é uma palavra-chave. Palavras discípulos também é uma palavra-chave. Mas, como elas já são amplamente conhecidas, você não precisa necessariamente estudá-las. Certo? Em Marcos, o comentarista Matthew Henry diz que Jesus passou a tarde toda ensinando. Por isso o texto diz, e sendo já tarde em Marcos, diz, posso usar? Pode sim, irmão. Isso daqui, provavelmente, a gente iria usar nessa parte aqui de estudar as sentenças. Por quê? Porque no estudo das sentenças é quando nós vamos lidar com a explicação do texto. É quando nós vamos explicar o texto para as pessoas. Então, uma das coisas que a gente precisa explicar é como é que Jesus dormia no meio de um temporal. O contexto de Mateus não nos informa isso, tá certo? Mas o de Marcos, sim. Então, nós poderíamos usar o contexto de Marcos e dizer, olha, em Marcos nós sabemos que Jesus estava aqui extremamente cansado. Além disso, a ideia aqui do contraste do medo dos discípulos com Jesus dormindo nos indica aqui que Jesus está tendo aquele sono de bebê, que a gente chama, né? A criança, como ela é totalmente despreocupada, ela dorme um sono muito pesado. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? De ter uma criança que ela acaba de amamentar, então ela não tem nenhuma preocupação, ela está totalmente farta, totalmente tranquila. Então ela meio que capota no braço da mãe, ela desmaia praticamente no braço da mãe, a pessoa coloca ele no berço, você pode tocar um tambor, você pode passar uma bateria na rua e a criança não vai acordar. Por quê? Porque o seu nível de despreocupação é tão grande, que o seu sono é extremamente pesado. Então, esse é o nível de sono de Jesus. Aí você pergunta, pastor, mas quando é que a gente estuda essas coisas? É agora, aqui na parte das sentenças do texto. É quando a gente vai, então, avaliar esses detalhezinhos do texto, né? Vai explicar o texto para as pessoas, inclusive esses detalhes. Bom? Pastor, mande a foto do léxico no Zap. Vou mandar sim. Pode deixar, irmão. Que benção essa aula, amém. Muito obrigado pela explicação. Me ajudará muito. Amém, irmão. Acredito que você aqui deve ser o Janderson, né? Legal o seu perfil aqui. Vem, segue-me. Amém. E pessoal, é isso. Hoje nós vamos ficar por aqui. Nosso tempo juntos aqui vai ser um pouquinho mais curto. Ontem a gente ficou quase 2 horas. Mas hoje, quarta-feira, nós vamos diminuir nosso tempo. Vamos deixar essa parte do estudo das sentenças para amanhã, tá bom? Então eu peço a gentileza de vocês para nós deixarmos essa partezinha aqui para amanhã. Podemos aplicar porque Jesus dormia, podemos dizer também aquilo que abala os discípulos não abala Jesus? Podemos sim, podemos. De fato, é o que o texto está nos informando, né? Que enquanto os discípulos
Eles têm medo, Jesus dorme. Então, claramente, os discípulos estão amedrontados com algo que não deveria amedrontá-los, e Jesus não está amedrontado, certo? Então, aquilo não amedrontava Jesus. Agora, a pergunta é, por quê? É esse o ponto. Esse é o ponto que você vai ter que tomar o cuidado de como é que você vai trazer isso para os dias de hoje. Então, por que que os discípulos não deveriam ter medo e estavam com medo? E por que que Jesus não estava com medo? A resposta jaz na questão da autoridade. Jesus não tinha medo das ondas, porque Jesus tem autoridade sobre as ondas. Os discípulos não deveriam ter medo das ondas, porque, ao serem discípulos de Jesus, comissionados por Jesus, eles também poderiam exercer uma fé que representasse a autoridade de Jesus, certo? Professor, como é que você sabe disso e nós só vamos estudar isso amanhã? Porque, irmãos, eu já expus esse texto aqui, tá lá no canal da Escola Charles Spurgeon, certo? Eu não preguei nesse texto, é a primeira vez que eu estou preparando um sermão nele. Mas eu já estudei esse texto. No canal da Escola Charles Spurgeon tem a minha exposição. Então, qual é o ponto aqui? O ponto aqui é, os discípulos não deveriam ter medo, porque como apóstolos, como discípulos de Jesus, eles podiam exercer autoridade sobre a natureza. Nós podemos exercer esse tipo de autoridade? Não, porque nós não somos apóstolos de Jesus. Nós não somos daquele grupo que Jesus escolheu para ser o fundamento da igreja. Isso vai ficar mais claro ainda em Mateus capítulo 10, certo? Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 18, quando Jesus diz, o reino de Deus será tirado de vocês, falando dos fariseus, e dado para um outro grupo, falando dos discípulos. Então o evangelho de Mateus enfatiza isso. E então, como é que eu posso trazer isso para os nossos dias? Para os nossos dias, o que nós podemos entender é que nós precisamos nos sujeitar à autoridade de Cristo, certo? Que não pode existir em nossas vidas nenhuma autoridade que seja semelhante à de Cristo. Que nós temos evidências, nós temos aqui um exemplo, nós temos fatos que demonstram que Jesus é que deve ser autoridade sobre as nossas vidas. Outra aplicação também, que a gente ainda vai trabalhar sobre isso. O fato dos discípulos se admirarem. Quem é este? Então, essa admiração também se espera de nós, certo? Reconhecer a autoridade de Cristo envolve admirar-se com quem Jesus Cristo é, certo? E por aí vai, tá bom? É isso mesmo, irmão Jackson. Obrigado, irmão Isaías. Deus abençoe que você está aqui de novo. Irmã Itamara, obrigado, irmã. Irmão Alessandro, irmão Valdir, obrigado, pessoal. Amém. Pastor, é por isso que Pedro consegue dormir mesmo com risco de morte, pois aprendeu com esta experiência? Olha, Carlos Eduardo, é interessante essa sua pergunta. Por quê? Porque o texto de Lucas, que fala que eles dormiam, eles enfatizam que é o contrário, né? Era o nível de despreocupação, falta de prioridade ali. Jesus mesmo diz, olha, o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. Então, eles não estavam vigilantes o suficiente. Inclusive, foi muito bom que você mencionou aqui, porque seria legal, eu vou até tentar me lembrar disso, seria legal colocar isso na pregação. Que os discípulos, eles tinham, então, essa dificuldade
de entender um pouco sobre como lidar com as coisas. Em um momento em que os discípulos deveriam estar dormindo como Jesus dormia e despreocupados com as ondas, eles estavam acordados enquanto Jesus dormia. Em um outro momento em que os discípulos deveriam estar acordados, vigilantes com Jesus, eles estavam dormindo enquanto Jesus estava acordado, certo? Isso mostra esse processo de aprendizado, né, dos discípulos. Inclusive, isso seria uma pregação temática bem interessante, né? Você poder trabalhar a ideia de dormir ou estar acordado. Você tem vários exemplos assim de Eutico dormindo, coisas desse tipo. Seria bem legal, né? Davi dormia mesmo diante da perseguição. Salmo 4, olha só. Mais um texto muito bom para isso. Amém, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Irmã Cícera, é isso mesmo. Muita prática, muito treino. Ontem eu disse, por isso que é importante que sempre que você puder pregar, você esteja pregando, para que você vá crescendo, amadurecendo, tá bom? Então nós vamos encerrar por aqui. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe. A gente se vê amanhã, tá bom? Deus abençoe.